qualquer lugar. Você já conhece o aplicativo da Unicesumar? Acesse agora mesmo e fique por dentro de todas as suas funcionalidades exclusivas. Olá, queridos alunos do Unicesumar. Estamos aqui então para gravar o nosso vídeo 2 sobre então os Cavaleiros Templários. No vídeo 1, vocês tiveram uma introdução sobre como ocorreu a formação das Cruzadas. Então, eu e a professora Luciene, nós chamamos a atenção para o processo de formação das Cruzadas, ok? Isso é muito importante ter em mente, esse processo de formação. E quais consequências desse processo de formação das Cruzadas levaram à formação dos Cavaleiros Templários, ok? Então, o nosso vídeo 2, ele tem a seguinte função: sintetizar as ações da Ordem do Templo que possibilitaram sua caracterização como uma instituição com expressivo poder político, econômico, militar e religioso. Queridos alunos, é exatamente por causa desse sucesso nas mais diversas áreas da humanidade que os Templários se tornaram extremamente famosos. E aí muitas pessoas eles falam então que os Templários eles encontraram o Santo Graal de Jesus Cristo, né, o cálice sagrado, que os Templários eles tinham um tesouro inimaginável, e até por isso depois Filipe o Belo irá perseguir os Templários e irá fechar a Ordem dos Templários. Então, pessoal, nós vamos descobrir que na verdade tudo que os Templários eles faziam é devido à sua característica nova que nós falamos na aula 1, no vídeo 1, que é o que? A fusão do monge com o cavaleiro. O surgimento de uma figura social, política, cultural, religiosa nova. A de um homem que é ao mesmo tempo religioso, mas também é militar. Beleza? Então vamos lá continuar o nosso projeto de extensão. Então olha só, um longo serviço militar. No período das Cruzadas, não há exército permanente. A atividade guerreira é sazonal, salvo exceção, trata-se de uma atividade de final de primavera. O que aí o Alain de Murger está falando para nós? Olha, a guerra na Idade Média, ela não ocorre de uma forma permanente. Então as cruzadas, elas não ocorreram permanentemente. Elas têm, então, prazos específicos de ocorrer. E quando elas ocorrem na primavera? Por motivos óbvios, não é? Nós temos um clima adequado a travar batalhas. Óbvio que existem guerras que elas duram até o inverno. Elas passam, obviamente começam na primavera, passam pelo verão, chegam no outono, e algumas elas adentram a primavera. Porque, por exemplo, se nós pegarmos algumas grandes batalhas da Idade Média, como, por exemplo, o cerco de Fernando III de Castela, as cidades muçulmanas, nós temos alguns bloqueios de cidades que duram 12 meses, um ano de bloqueio. Então, mas há datas específicas para recrutamento dos soldados e para, então, a prática da guerra. Por quê? Porque senão é inviável. Não é? A Europa, nós sabemos, que é um lugar que faz frio mesmo, né? Igual o Brasil aqui, que faz frio, mas não é aquele frio como é o da Europa, né? Que realmente prejudica e pode levar, então, uma pessoa à morte em situações extremas, né? Ainda mais num caso de guerra, onde o cara está desnutrido, o cara está desidratado, com doenças rondando, né? Psicologicamente perturbado, e o tempo seria, então, um fator agravador para isso. Mas olha só, o autor continua, o historiador francês continua. No Oriente, no período das Cruzadas, o exército é organizado segundo os princípios ocidentais de serviço feudal. Da mesma forma, então, nós temos esses homens sendo chamados para lutar em determinados períodos do tempo. Porém, ele vai dizer o seguinte, ó, todavia, templários e hospitalários irão introduzir na sociedade dessa época a ideia e a prática da continuidade da ação militar. Isso, pessoal, é uma característica específica das cruzadas. Porque, assim, quando nós falamos de Idade Média, muitas pessoas já pensam no filme Cruzadas, Coração Valente, né? Então, aquelas grandes batalhas campais que ocorrem. Não é bem assim que acontece, tá? Por quê? Se você for pegar, na Idade Média, grandes batalhas que ocorreram, dá para contar na mão, né? Sei lá, às vezes você vai precisar de mais 2 mãos. Mas são muito poucas essas grandes batalhas que ocorrem. Você consegue compreender? Porque você colocar um exército inteiro na frente de outro exército, ele compromete um volume econômico muito grande, um volume de homens muito grande. Porque grandes batalhas é certeza absoluta de que muita gente vai morrer, não é? Que muitas armas se perderão. É necessário um esforço muito grande. Tá? Então essas grandes batalhas elas não ocorrem frequentemente na Idade Média como nós acreditamos. Mais para frente nós vamos falar sobre a guerra defensiva na Idade Média, que essa é a principal característica da guerra medieval, ok? A guerra defensiva. Mas, voltando ao nosso tempo, que os templários e os hospitalários,
eles vão além porque eles estão em território inimigo, eles estão no Oriente Médio, né? Então, ao longo das cruzadas, isso passa, né? Então, por exemplo, nós temos trocas, quando chega, por exemplo, a Terceira Cruzada, os islâmicos vão tomar a cidade de Jerusalém. Então, nem sempre o Oriente Médio inteiro pertenceu aos cristãos durante as 8 cruzadas. Então, é necessário que os templários estejam constantemente alerta. Como eu disse para vocês no vídeo 1, como se fosse um exército profissional preparado para lutar o tempo inteiro. Tá bom? Então, é por isso que os templários, eles colocam a ideia de um longo serviço militar. Ok, pessoal? Por que o longo serviço militar? Porque é preciso. Porque o tempo todo você está em confronto com o inimigo. É diferente, por exemplo, na Europa, que você quer conquistar uma fortaleza, você começa na primavera, no final do verão, ou sei lá, no início do outono, você conquistou aquela fortaleza, você vai para sua casa e começa a cuidar daquela fortaleza. Aqui não. Constantemente o inimigo, que nesse caso, né, o adversário cristão é o Islã, é o muçulmano, ele está em contínuo conflito. Ainda mais quando surgem grandes nomes, grandes guerreiros, estrategistas de guerra, como foi Saladino. Não é? Do lado dos muçulmanos, que foi capaz de derrotar os cristãos nas cruzadas. Porque, como eu disse para vocês no vídeo 1, se vocês forem analisar todas as cruzadas, que teve um sucesso verdadeiro foi apenas a primeira. Né? Porque as outras, na verdade, o ideal de cruzada ele vai se perder com o tempo. Então, por exemplo, nós temos cruzadas, onde os italianos eles vão até Constantinopla, que é um império cristão, para saquear Constantinopla. Né? Mas esse desvirtuamento das cruzadas não entra aqui no nosso projeto de extensão. Ok? Então os templários, eles implantam esse longo serviço militar. Eu trouxe aqui para vocês verem, pessoal, um livro que é justamente desse autor, ele chama Alain de Murger, é um livro bastante interessante para quem tiver interesse, tá? Ele chama Os Templários, tá em português, ok? Que para a Idade Média é algo bem difícil nós estudarmos. E olha aqui, tá? Essa é a referência 2007 que a gente está usando nos slides. Esse livro aqui, Os Templários. Óbvio que é uma obra básica, mas ela é muito bem escrita, ela é muito bem documentada. Então, para vocês que têm curiosidade maior, é um livro que você acha na estante virtual, por exemplo, né, usado. Ou o novo ainda não sei se é de Fel, a editora, ela está vendendo. Mas é um livro interessantíssimo, ok? Esse historiador, o de Murger, ele tem outras obras, né, como, por exemplo, Os Cavaleiros de Cristo, que é uma obra menor, editada no Brasil, em português, em 2002, e que ele apresenta sobre todas as ordens militares da Idade Média. Então são trabalhos interessantíssimos, que vale a pena para quem tem interesse nessa área, que quiser dar uma aula melhor sobre isso, quiser dar um curso, né, preparar um material para os seus alunos, afinal estamos tratando aqui de todos os futuros professores, é um material muito interessante, ok? Que vai além do livro didático e que escreve de uma forma muito clara. Olha só, um segundo elemento importante para lembrarmos então é a ideia do monge guerreiro, que eu bati nessa tecla na aula passada, ok? No vídeo passado. A fusão das características dos cavaleiros com a dos monges, da contemplação à ação. Olha que forte isso, pessoal. Agora nós temos então um homem que, além de ser guerreiro, ele é um religioso, ou vice-versa, além de ser religioso, ele é um guerreiro. Então, por que dá contemplação? Porque da seguinte forma, quando você começa a estudar historiografia medieval sobre os cavaleiros templários ou sobre as ordens militares, eles vão dizer o seguinte, ora, os monges, né, eles são caracterizados por travarem batalhas espirituais contra o demônio. Então eles estudam e eles oram e combatem o demônio de forma espiritual. Eles contemplam a Deus espiritualmente, rezando. E agora nós temos esse monge que contempla a Deus espiritualmente, mas que ao mesmo tempo ele age. E ele age contra o suposto inimigo, que seria o Islã. Então como eu disse para vocês no vídeo passado, ele mata a pessoa, mas ele também vai, depois da sua batalha, vai rezar, ele vai orar, porque ele é um monge. Pessoal, não vamos ser também completamente inocentes. Né? Acreditar que esses grandes cavaleiros que foram os templários, eles vão ser extremamente religiosos, como eram monges enclausurados no interior, né, no mundo agrícola da Europa feudal. Obviamente que esses homens eles possuem características diferentes, mas não se esqueça, eles ainda são monges. Né? Óbvio que eles não são todos certinhos como são, né? Nessa religiosidade toda como são os monges enclausurados, que são fechados no meio rural da Idade Média, mas eles também são monges, ok? E essa nova figura, ela veio e modificou toda a estrutura social que existia nesse período e nesse contexto, ok? Um monge que agora, ele mata em nome de Cristo. Olha só, o templo, ao longo de sua duração de 1120 a 1312, então aí são praticamente 200 anos, perdão, menos de 200 anos,
recebeu o reconhecimento de sua disciplina e eficácia militar, mérito da regra do templo, que eu fiz uma introdução para vocês no vídeo 1, que instruiu os irmãos na arte da guerra e atitudes e comportamentos necessários ao monge guerreiro. E aí nós temos novamente uma citação do Demurger, esse livro que eu mostrei para vocês, ó. Como aponta Demurger, as ordens militares, o templo em primeiro lugar, são os depositários da ideia de cruzada e os principais instrumentos de que dispõem os estados latinos para conduzir uma guerra permanente contra o adversário muçulmano. Essa questão de disciplina, pessoal, olha aqui, ela é um dos pilares dos templários, mas não é porque é dos templários, é porque, se você pegar quais são os votos religiosos que se faz hoje, é obediência, castidade e pobreza. Não é? Então, essa ideia de disciplina, esses votos, né, monásticos, esses votos religiosos, eles estão presentes nos templários. Beleza? Como, por exemplo, a disciplina. Isso é base, pessoal, porque se você for analisar as tropas de elite hoje, do século XXI, 2017, elas são extremamente disciplinadas. O pilar das Forças Armadas é a disciplina, é a obediência, é a ideia de hierarquia. É necessário isso nas Forças Armadas, nos exércitos, porque isso garante a obediência do cara no meio do campo de batalha. Não é? Então você é capaz de segurar. Daqui a pouco eu vou apresentar um cálculo matemático para vocês das dificuldades que é você ser um guerreiro nesse momento, mas se você é um soldado disciplinado que obedece às ordens, a chance do seu exército ser bem organizado e obter sucesso na batalha ele é muito maior. Tá? Então por isso que eu vou pegar no pé aqui com a disciplina. É uma característica fundamental para o sucesso dos Cavaleiros Templários. Olha lá, a disciplina era um dos pilares da vida conventual e no campo de batalha para os Templários. Ao ler os textos dos estudiosos da Ordem do Templo, podemos perceber a importância da obediência e o respeito à hierarquia de comando. Bennett, pessoal, 2001, Matthew Bennett, na verdade, ele é um dos grandes especialistas em história militar do mundo, da atualidade. Ok? O Bennett. Ele vai dizer o seguinte, ó, o templo é uma ordem bem organizada, no qual cada integrante sabe bem as suas obrigações. Toda essa organização monástica foi direcionada também para o campo de batalha. Isso aqui que é importante, tá? Então nós temos agora essas características monásticas de obediência e disciplina voltadas para o campo de batalha. E são coisas que complementam uma outra, né? Porque é preciso disciplina, é preciso obediência em campo de batalha. É daí que vem o sucesso dos templários. Ok? E com o sucesso militar vem as riquezas, que as pessoas começam a doar dinheiro para a Ordem do Templo. Eu e a professora Luciane comentamos no vídeo 1, pessoal, mas para poder dar uma aprofundada para vocês terem ideia. Os templários se tornaram uma das maiores instituições econômicas da Idade Média. E aí por quê? Porque como eles são guerreiros, eles estão constantemente lutando no Oriente Médio, não se faz guerra sem dinheiro, é preciso recursos. Então, as pessoas que vêm lutar nas cruzadas e têm contato com esses cavaleiros, elas começam a doar terras suas na Europa, elas doam em dinheiro, né, diversos tipos de doação. Pessoas que vão morrer entregam o cuidado das suas terras à Ordem do Templo. Por quê? É uma forma de ajudar o cristianismo para essas pessoas. Porque fazendo isso, é possível então que essa campanha contra o Islã, contra o infiel, contra o inimigo do cristianismo, ela continue. Só que eu peço para vocês não se enganarem. Porque apesar dos templários serem grandes detentores de terra na Europa, inclusive ocidental, ela é uma ordem rica? Sim, mas ela não é uma ordem que fica acumulando muito dinheiro. Por que eu estou falando isso para vocês? No próximo vídeo, vocês vão trabalhar com a professora Luciane o fim da Ordem do Templo. E aí Felipe o Belo, quando ele começa a perseguir os templários, ele acredita que vai encontrar um tesouro templário perdido. Que na verdade tem gente que está procurando até hoje o tesouro templário. Porque eles eram uma ordem rica, porque tinha muitas terras. Mas qual que é o problema? Como é uma ordem que está constantemente em campo de batalha, como é uma ordem que está constantemente lutando, ela está constantemente gastando dinheiro. Então se você tem grandes propriedades na Europa, tudo que é produzido nessas propriedades, por exemplo, a criação de cavalos, ela é direcionada para a guerra no Oriente Médio. Então quando o rei da França ele consegue acabar com a Ordem do Templo e vai querer pegar o tesouro dele, ele não acha nada. Tem acesso, mas tesouro acumulado mesmo, né, em espécie, ele não encontra, porque ganhava-se muito, mas se gastava mais ainda. Ok? Então isso é importante ter claro no tempo. E toda essa disciplina, ela é encontrada, pessoal, essa estrutura militar, né, de impressionante envergadura que o Bennett chama,
é de um corpo disciplinado, já que os monges guerreiros haviam renunciado à sua livre vontade, tal como faz um soldado moderno. Quando o soldado hoje ele entra nas Forças Armadas, ele renuncia a muita coisa. Né? Porque ele sabe que onde ele está entrando ali, a hierarquia, a disciplina e a obediência, ela prevalece. E a regra, pessoal, ela é muito clara. Eu trouxe aqui para vocês a regra, para vocês darem uma olhada. Vou pegar aqui. Olha só. Essa aqui é o chamado Código Templário, então. Ok? A regra do templo. Olha aqui, então. Ó. O Código Templário. Vou deixar assim, acho que é mais fácil para vocês lerem. E aqui vocês vão ver que está escrito o nome em inglês. Mas por que está esse nome em inglês aqui? Porque é quem faz a compilação e faz a tradução para o inglês. Mas pode perguntar, mas essa obra está em espanhol. É porque a partir dessa versão em inglês foi traduzido para o espanhol. Beleza? O Código Templário, então. Então, olha só, ele obedece, você pegar e você começa a folhear essa obra, pessoal, ela é toda regrada, é uma regra mesmo. Então, artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4, e apresenta tudo aquilo que o irmão deve fazer. E olha só, não é por acaso que o primeiro artigo da regra, ele valoriza a questão da obediência. Olha só o que diz a regra. E com firme prontidão, desejam levar e levar permanentemente a nobríssima armadura da obediência. Regra, artigo 1. Pessoal, isso é fundamental para a existência e permanência dessa tropa de elite, se assim me permitem dizer, esse anacronismo, que é os templários. Essa obediência cega à rede de comando. Porque isso vem do movimento monástico, ok? E vai para o exército. Fazendo um parênteses aqui, se vocês me permitem. Existe um debate historiográfico muito grande, né, que começa no século XIX, afirmando que os exércitos da Idade Média eles são indisciplinados. Que os homens pregam mais pela sua honra do que pelo sucesso do corpo, né, do corpo militar, do coletivo. E aí, os grandes debates se fazem que essa visão ela não estava correta, porque se você analisar um exército como os templários, é basicamente a estrutura de um exército profissional. Porque, olha só, como que pode ser desorganizado se a primeira regra, né, o primeiro artigo da regra, ela vem justamente afirmando a importância da obediência dos seus irmãos. Né? Olha só o que diz outro artigo, o artigo 39. Para cumprir com seus sagrados deveres e ganhar a glória e a alegria do Senhor e livrar-se do medo do fogo do inferno, então ela é bem radical, é conveniente que todos os irmãos professos obedeçam estritamente ao seu mestre. Olha só, se você quer se livrar do inferno, você vai obedecer ao seu mestre. Pois nada é mais querido a Jesus Cristo que a obediência. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla, pessoal? Porque é isso que faz a diferença das ordens militares religiosas. Essa capacidade de organização e disciplina em campo de batalha. Tá bom? Então é importante ter sempre isso em mente. Olha só, a extrema obediência dos homens do templo, vinda dos votos monásticos, fez com que os irmãos das ordens militares se diferenciassem. Eram os guerreiros preferidos dos príncipes, que são postos nos exércitos reais para combater na linha de frente. A disciplina e a obediência superiores fez com que os templários se tornassem o exército de elite. Olha só, pessoal, quando ele fala essa escolha dos príncipes, é que é o seguinte. Imagine então, por exemplo, o Ricardo de Coração de Leão, ele sai da Inglaterra e ele vai até as cruzadas combater. Esses reis, esses nobres que vão com seus próprios exércitos até a Terra Santa, eles confiam muito nessas ordens militares, devido à fama que ela constrói a partir do seu sucesso militar, com base nessa obediência, com base nessa disciplina. E é por isso que os templários, eles são colocados para combater tanto na vanguarda, na linha de frente, quanto na retaguarda. Qual que é a importância disso? É que são os lugares mais vulneráveis de um exército. Obviamente, a linha de frente e a retaguarda. Por que a retaguarda? Porque se o inimigo ele fazer uma estratégia, uma armadilha para pegar o exército pelas costas, o exército está perdido. Né? Naquele famoso movimento de pinça, né? Se o movimento de pinça ele obtém sucesso, o exército fica perdido. Ele não consegue mais se organizar. Então é por isso que você coloca também as ordens militares, tanto na vanguarda quanto na retaguarda. Porque numa situação dessa eles são muito bem treinados e sabem o que fazer. Ok? Olha só, segundo elemento extremamente importante que fazem dos templários o que foram. Uma hierarquia extremamente rígida. Esse aqui é um organograma que eu mesmo montei, ok? Quando eu estudava mais a fundo essa questão dos templários, ele é bem tosquinho, assim se podemos dizer, né? Ele é bem simples, não se compara aos bonitos organogramas que o pessoal da edição aqui do Sesumar faz,
mas é algo antigo que trouxe para vocês porque ele ajuda a entender a hierarquia. Em vez de eu ficar mostrando o texto, eu mostro para vocês essa imagem, facilita muito. Então, olha só. Acima, aqui nessa rede de comandos, vocês estão vendo aí que está o grão-mestre. Então, é aquele que está no comando da ordem, é aquele que é o chefe, digamos assim, o chefe supremo. Ele está acima de todos, ok? Ele é o grão-mestre, ele que faz as grandes decisões. Porém, a Ordem dos Templários, pessoal, ela não é autoritária. Por mais que a Ordem ela tenha um grão-mestre, existe um diálogo entre esse grão-mestre com os irmãos, por exemplo, os mais experientes da casa. Então, por exemplo, vai declarar uma guerra, vai participar de uma batalha, vai vender um castelo, vai comprar um castelo. Isso não pode ser tomado automaticamente pelo grão-mestre sozinho. É necessário que ele consulte o conselho dos templários, os outros irmãos. É justo que se faça isso, então perceba. A hierarquia nos templários ela é extremamente forte, a obediência dos irmãos aos seus superiores é extremamente forte, mas quem está no topo também não pode governar sozinho. Tá bom? O que o grão-mestre faz? Ele divide suas responsabilidades com outros dois grandes cargos. O de senescal, que pode perceber que está isolado aqui, porque não é o nosso interesse falar dele agora. O senescal ele é responsável pela parte econômica do templo, que é muito grande. Eu falei para vocês, por cuidar dos castelos, por exemplo, e cuidar do tesouro, e por aí vai. Agora, o que nos interessa aqui é o cargo de marechal. Presta atenção. É uma instituição voltada tanto para a guerra, que eles sabem que linha de comando, cadeia de comando, ela muda em período de guerra. No meio da batalha muda. E olha só que bacana, na regra está escrito o seguinte, que em meio à guerra, né, no meio de uma batalha, quem é a autoridade máxima ali, quem está no comando dos templários, é o marechal. Porque ele é o coordenador das forças militares. Ok? Não é nem um grão-mestre. Se responde diretamente ao marechal em tempo de batalha. E aí, obviamente, que abaixo do marechal vem uma série de outros cargos hierárquicos para ajudar a controlar. Percebam que é algo muito bem organizado. Vem o comandante de terras, o comandante de esquadrão já na batalha, que lidera os comandantes de cavaleiros, que em seguida comandam os irmãos cavaleiros. Então, pessoal, perceba, é complexo. É realmente uma hierarquia como a gente existe hoje, né? Hoje nós temos lá as patentes, né? Começa lá com atirador, aí vai para soldado, aí vai cabo, sargento, tenente, capitão e por aí vai, né? Até chegar nos mais altos cargos. Existe uma hierarquia muito forte aqui. Olha só, vice-marechal, que é responsável então nesses momentos, quando o marechal não está presente, por substituí-lo. Existe aqui, e eu quero chamar a atenção para vocês, daqui a pouco eu vou falar mais aprofundado para esses nomes aqui, tá ok? O turcoplier e os irmãos sargentos. E a partir daqui os turcóples, né, que falaríamos assim em português. Olha só, nós temos, se vocês perceberem, os irmãos cavaleiros e irmãos sargentos na base da pirâmide. É proposital que os irmãos sargentos eles estejam abaixo dos irmãos cavaleiros. Não se esqueçam, para você ser um cavaleiro na Idade Média, é uma questão de sangue. Então, o irmão cavaleiro, ele é um cavaleiro mesmo, ele é um nobre que entra para a ordem e presta serviços de um cavaleiro. Mas o irmão sargento, então? O irmão sargento, ele faz parte da ordem toda, mas ele não é um cavaleiro, porque ele não é nobre. Percebe? Ele vem de uma classe social abaixo. Ele luta pelo templo em nome de Deus? Luta, mas como um sargento. Pessoal, falar em cavaleiro quer dizer que o irmão sargento não tem cavalo. Não tem cavalos tão bons quanto os irmãos cavaleiros, né? E quanto o grão-mestre, o marechal, esses cargos mais altos. Mas ele tem lá seu cavalinho, né? Ele tem lá seu pangaré, tem sua mula para poder carregar suas coisas. Só que ele não é o irmão cavaleiro, é o irmão sargento de armas. Tá bom? Então, essa diferenciação ela é grande. Então, perceba essa mobilidade, essa complexidade hierárquica da ordem do templo. Muito bem. Olha só, enquanto a ordem militar, os templários estavam organizados segundo uma estrutura organizacional que definia o papel de cada membro. Pessoal, naquele livro que eu mostrei para vocês, falo que cada um tem que fazer, de uma forma muito clara. E é interessante como a obediência pesa nisso, que a regra ela diz assim, se um irmão pede para ir para tal local, que seja mandado para outro. Se o irmão pede tal cavalo, que seja dado para ele outro cavalo. Que é justamente para não receber aquilo que ele deseja, e sim o que a ordem quer. Tá bom? Uma coisa importante para se falar aqui, pessoal, que não foi falado no vídeo 1, mas que eu lembrei agora é muito importante,
é que a Ordem dos Templários, ela é uma das poucas ordens que existem na Idade Média que ela não respeita a hierarquia clerical local. Então, os Templários não respeitam o bispo de Jerusalém, por exemplo, esses religiosos de Jerusalém. Obviamente há o respeito, mas os Templários eles respondem diretamente ao Papa. De tão grande a importância dessa ordem militar. Eles conseguem, por meio de uma bula papal, que eles se submetam diretamente ao Papa. E com isso, os Cavaleiros Templários têm os seus próprios capelães, têm os seus próprios sacerdotes, seus próprios padres. Okay? Então isso é fundamental também, para a gente perceber a importância dessa organização aqui, dessa instituição. Olha só, a partir do 77º artigo da regra do templo, inicia-se os estatutos hierárquicos, que é justamente abordando o que cada irmão tem que fazer, o que cada cargo tem que fazer. Desde o grão-mestre até o cargo mais baixo do irmão-sargento. Beleza? Todos os cavaleiros da ordem obedecem ao mestre, entretanto, o mestre obedecia ao convento, que nesse caso é o quê? O conjunto de irmãos do templo. Novamente chamando a atenção para algo extremamente organizado, disciplinado e hierarquizado. Decisões como a de declarar uma guerra, ou assinar uma trégua, obtenção ou concessão de grandes empréstimos, entre outros, deveriam passar por um conselho. Como eu disse para vocês, abaixo do mestre encontrava-se o senescal, ok? Um oficial superior que tinha como objetivo a administração. Depois vinha o marechal, beleza? Que é um cargo que foi eclipsado já lá no século XII. E esse, ao contrário do senescal, ocupava um lugar de destaque na regra da ordem. Então, assim como o de mestre tem muitos artigos, o de marechal também. Porque ele é o responsável pela manutenção da disciplina do convento e pelo conjunto das forças combatentes, que é a principal atividade templária. E a regra diz o seguinte, no artigo 103. E enquanto se encontrarem em combate, todos os irmãos cavaleiros, todos os irmãos sargentos e os soldados estão sob as ordens do marechal. Porque ele é a cabeça militar aqui nesse momento. Tá bom? Então percebam, pessoal, que existe uma hierarquia, mas ela não é rígida. Ela é flexível. E isso, novamente, só propõe o quê? Uma vantagem para os cavaleiros templários em campo de batalha. Tá bom? Olha só. Os retrais dos irmãos cavaleiros e dos irmãos sargentos encontram entre o 138 e o 147. Ok? E para tornar-se um cavaleiro, o pretendente deveria descender, ó, de uma linhagem nobre, que eu estava falando para vocês agora há pouco. Filho de um casamento legítimo. Enquanto, para você ser sargento, era necessário o quê? Disponibilidade e ter vontade de servir a ordem. Renunciar ao mundo. Eu realizei até um trabalho sobre isso, sobre a questão de liberdade na Ordem dos Templários, comparando com os trabalhos de São Tomás de Aquino, a Suma Teológica. Né? Justamente que o Tomás de Aquino vai colocar que a liberdade do homem também se encontra no fato dele renunciar àquilo que é mal e querer seguir a Deus. E o Templário ele faz isso. Pelo menos na teoria, né, pessoal? Né? Não tem como a gente saber isso na prática. Mas, teoricamente, ele renuncia a todo mundo, porque, lembrem-se, ele faz votos religiosos de castidade, obediência e pobreza. Né? Então, ele abre mão do mundo para poder se tornar um religioso. Isso tem que ficar bem claro. Olha só, esse aqui é um aspecto bacana que eu quero falar com vocês, que mostra essa capacidade de adaptação dos cavaleiros templários. Ó, durante uma guerra, os sargentos estavam sob o comando do turcoplier. Esse é responsável pelo comando também dos turcóples. Quem eram esses? Presta atenção nisso, hein? Quem que eram esses turcóples, pessoal? São soldados muçulmanos. Aí você fala, eita, como assim soldados muçulmanos? É que assim, os templários, ou vamos fazer mais geral ainda, os cristãos, quando eles vão para as cruzadas, para o Oriente Médio, eles vão sofrer muito de início. Porque lá eles possuem um modo de combate diferente do ocidental. Enquanto o modo militar ocidental medieval é aquela cavalaria pesada, né? Aqueles cavalos de alta velocidade com lanças, espadas, o modo de luta oriental dos turcos, por exemplo, é rápido. É num cavalo, mas é rápido, eles quase não têm armadura, e de cima do cavalo eles atiram flechas. E aí o exército cristão, inicialmente, eles ficam perdidos nessas batalhas. É preciso se adaptar. E olha aqui a importância da adaptação. O templo, ele absorve, ele recruta soldados que nascem no Oriente, que eram muçulmanos e que se convertem ao cristianismo. Para quê? Para ter homens que lutam ao modo dos próprios orientais. Pessoal, vocês percebem como é uma instituição muito bem organizada militarmente? Ela tem uma hierarquia muito clara, ela tem uma regra muito clara e ela tem, na minha opinião, uma das principais características que o ser humano tem, né? Que faz o ser humano ser o que é e a sociedade que temos até hoje, que é a sua capacidade de adaptação. Né? O ser humano ele se adapta muito rápido e é justamente isso
que faz com que se desenvolva, tanto ao meio quanto aquilo que é imposto a ele. Então, diante das dificuldades de lutar ao modo oriental, o que eles fazem? Eles se adaptam e o quê? Trazem soldados orientais para lutar no seu exército. Obviamente, depois que esses muçulmanos, eles são convertidos ao cristianismo. Ok? Mas eles não vão lutar ao modo cristão ocidental, eles vão lutar ao modo oriental. Beleza? Olha só, cavalgando em ataques rápidos equipados com arcos e capacetes. Então percebam que há o recrutamento de soldados de outra nacionalidade, a não ser cristã, mas que depois se convertem. Essa guerra medieval, pessoal, para poder falar rapidamente, que eu já falei sobre isso para vocês, a guerra medieval ela é uma guerra defensiva, tá bom? Porque, ó, para Roper e Bennett, isso aqui também é outro manual de dois grandes historiadores militares, ó, o Bennett de novo aqui. Graças ao desenvolvimento das ordens militares, tanto economicamente e militarmente, essas puderam construir castelos e guarnições ao longo da fronteira cristã. Para os autores, os templários hospitalários foram responsáveis inicialmente de proteger os peregrinos cristãos, como fornecer tropas e construir fortalezas na Terra Santa. Porque imagine assim, numa situação em que é extremamente caro, como é a Idade Média, você possuir homens, você possuir recursos, armamentos, comida, né, tudo que precisa para uma guerra. Quando você faz uma guerra defensiva, você gasta menos, porque a partir da sua fortaleza você combate o inimigo. Né, e você está dentro de muros, é mais fácil do que frente a frente com o inimigo. Então, a partir de hoje, quero que vocês pensem o seguinte, a guerra na Idade Média é uma guerra principalmente de tomada de fortalezas, uma guerra que eu chamaria de defensiva, defender terra, defender pontos fortes. E não essa batalha aberta, essa batalha campal. E daí, a professora Augusto que fala isso. São grandes historiadores militares medievais, como, por exemplo, o professor Francisco Garcia Fitz. Né? Hoje é referência mundial quando se trata de questões militares na Idade Média. Um professor espanhol. Tá bom? Olha só, a campanha de guerra se dividia em três principais partes. Acampamento, marcha e formação de esquadrões. Esses três momentos, segundo outro grande historiador militar, Verbruggen, do final do século XIX e início do XX, ele vai dizer que é crítico. Então o exército tem que estar muito bem preparado para esses momentos, porque se você acampar de forma errada, você pode ser pego de surpresa. Se você marchar de forma errada, o exército aparecer, você não consegue se organizar e é derrotado. Lembre-se que nas batalhas, o elemento surpresa ele é fundamental, né? Ele faz toda a diferença. E a formação dos esquadrões para a batalha, que é a organização. Sobre essa questão, pessoal, eu trouxe eu sei que é um texto meio grandinho, mas vocês vão gostar. É um cálculo teórico que esse historiador do século XIX, ele faz. E ele diz o seguinte, ó. Então, Verbruggen apresenta um cálculo teórico no qual uma investida, ou seja, um cavalo, né, com seu cavaleiro, que fosse levado a toda a velocidade até o momento da colisão, então o que ele está falando? Olha só, 10 cavaleiros pesadamente armados era mecanicamente iguais, a 100 soldados de infantaria. Ou seja, um cavaleiro, né, ocidental, a todo galope em seu cavalo para atingir uma infantaria, esse cavaleiro, a galope, ele equivaleria a 10 soldados de infantaria na defesa. Então perceba a dificuldade. Por que eu estou trazendo isso para vocês, pessoal? Olha só. Novamente para voltar na questão da disciplina e da obediência. Porque assim, se você consegue ter um exército muito bem agrupado e disciplinado, é possível você parar esse tipo de ataque, por exemplo, esse galope total. Mas pensa, peraí, ele acabou de falar que se um cavaleiro ele tem um impacto de 10 homens que está ali de pé na infantaria com as suas lanças, como que é possível vencer? Com o passar do tempo na Idade Média, os exércitos vão descobrir o seguinte, se nós temos uma infantaria, homens a pé, armados de lanças de 4 metros e 2 metros, de longa e mais curta distância, e esses homens são extremamente disciplinados, é possível acabar com uma investida de cavalaria. É por isso que vai ficar obsoleta a cavalaria depois. Vai se utilizar depois, mas mais como simbologia. Hoje as Forças Armadas possuem cavalaria, mas é o quê? Quando a gente fala em cavalaria, chamar a cavalaria, chamar o quê? Os tanques, chamar os blindados. Por quê? Então, o que ele quer dizer? Assim, ó, se você tem um exército, né, que ele é totalmente disciplinado, e os homens eles não se mexem enquanto os cavalos se aproximam, não consegue passar daquela linha defensiva. Todos morrem. Porém, se você tem um soldado com medo, né, indisciplinado, e ele recua, um cavalo ele entra nesse lugar. E a partir disso, ele desmonta todo o bloco, ele desmonta todo o batalhão. Tá? Então, por isso a importância de disciplina e de obediência. Pessoal, na guerra não tem espaço para erro. Né? Se você pode errar, mas se você errar, você vai sofrer consequências muito grandes. Por isso a importância de você ter um grupo bem disciplinado. Beleza?
Para a gente poder fechar então, pessoal, o nosso vídeo de hoje, eu tenho aqui uma passagem de um pensador estadunidense, ok? Que por sinal o sobrenome dele até é Bruno, parece português, mas não é dos Estados Unidos. E ele vai falar sobre a estruturação da ordem do templo como uma verdadeira máquina, né? Como uma instituição que funciona perfeitamente, né? Olha só o que ele diz aqui na metade do parágrafo, aqui já mais para o final, perdão, ó. A segunda parte é a hierarquia em período de guerra, voltando-se assim para uma estruturação militar. Por que eu estou falando disso? Porque olha só, toda essa estrutura que eu falei para vocês, toda essa disciplina templária que existe, ela vai levar à formação de uma máquina, digamos assim, muito bem alinhada. É por isso que tem essa imagem de engrenagens aqui para vocês. Porque ó, toda essa estruturação que conversamos agora e divisão de funções visavam o melhor funcionamento da ordem. Podemos comparar essa divisão como peças de uma grande máquina, no qual cada irmão pode ser comparado a uma engrenagem. E como em uma máquina, se alguma peça parar de funcionar de forma correta, a máquina provavelmente entrará em colapso. Então vocês aí que têm um pouquinho de mecânica sabem. Nas engrenagens, se uma delas travar, a máquina inteira entra em colapso. Ela pode até funcionar, mas ela vai funcionar de uma forma errada, de uma forma incompleta. Ela não vai atingir seus objetivos. Então o que ele está falando? Os templários, como cada irmão tem seu papel muito bem definido pela regra, como são muito bem disciplinados, como tem muita hierarquia e estrutura, funciona perfeitamente. E é por isso que os templários eles se tornam quem foram. É tão importantes para a Idade Média e para os exércitos cristãos. Ó, assim, o templo operavam todos os irmãos obedientes às suas ordens, faziam com que a instituição se desenvolvesse, demonstrando sua evolução ao longo dos anos, tanto econômica, política e militar, para melhor cumprimento de suas funções em Terra Santa, o que poderíamos chamar então de um verdadeiro exército profissional. Novamente então, com cada irmão sabendo o que fazer muito bem, de forma obediente, os templários tiveram um grande sucesso militar. Você pode pensar, um grande sucesso militar, mas só teve sucesso a primeira cruzada e nenhuma outra cruzada teve sucesso e os templários não estavam na primeira. Está correto. Se você pegar os relatos dos irmãos do templo combatendo no Oriente Médio, você vai ver que os relatos são sempre de surpresa dos ocidentais diante da capacidade militar desses irmãos. Tá bom? No final, para vocês, eu coloquei duas fontes, ok? Bernardo de Claraval, esse código templário que eu mostrei para vocês hoje, e aí depois tem a bibliografia normal, ok? Do Barthélemy, do Bruno, de Murger, e por aí vai, vocês podem conferir melhor. Por enquanto, pessoal, desejo a vocês, então, uns bons estudos, ok? Estudem aí, façam as atividades certinhas para vocês poderem aprender o máximo. Vocês têm mais tempo para a gente poder falar sobre isso, mas acredito que o que eu passei aqui ele é o fundamental, ele é o básico, e dá para você ter ideia do que foi os templários. Esse segundo vídeo é justamente voltado para a parte militar, para a parte organizacional, para a parte de regra mesmo. E quem vai trabalhar como que os templários eles caem, né? Como é que eles entram em crise devido a uma certa perseguição, devido ao contexto histórico daquele momento, aí vai ser trabalhado então pela professora Luciane no vídeo 3, tá bom? E ela também vai trabalhar essa questão mística dos templários. Eu fiquei com essa parte dura, essa parte militar, e ela com a parte mística, tá ok? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje então. Grande abraço e bons estudos. Até logo! EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.